Olá, galera, passando aqui para corrigir as atividades que eu passei anteriormente e dizer que é muito importante vocês assistirem o vídeo, verem os tutoriais, tentarem refazer até as questões mesmo que eu passei, porque elas servirão para a nossa avaliação, que vai acontecer na próxima semana, tá bom? Então, deem uma olhada, qualquer dúvida, entre em contato comigo, que aí a gente tira todas as dúvidas. Vamos lá para as questões. Primeira questão dizia assim: aplique as propriedades da potenciação e radiciação para resolver as expressões a seguir. Aí nós temos aqui a primeira, na letra A, que era 4 elevado a 5. Eu até coloquei aqui, sabendo que 4 a 4 é elevado a 256. Por quê? Porque não é uma multiplicação, então você simplesmente poderia fazer o quê? Multiplicar esse 256 por mais um 4, certo? Mas o que eu quero que você saiba é que 4 elevado a 5 equivale a 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Você multiplicar o 4 5 vezes. E aí, multiplicando o 4 5 vezes, você obtém 1024. Letra B. A letra B era uma raiz quadrada dupla, certo? Então, era raiz de 4 e raiz de 25. Você poderia fazer ela de duas formas. Ou você poderia multiplicar o 4 vezes 25, que no caso daria 100, e aí você tirava a raiz de 100. Ou você poderia separar as raízes. Você poderia separar da forma que está aí, ó, raiz de 4 vezes raiz de 25. E aí tira o resultado e depois multiplica os valores, que dá justamente 10. Das duas formas dá 10. Letra C. A letra C nós temos uma expressão com potência e com raiz, certo? Então, primeiro o que você faz? Resolve todo mundo, já que só é potência e raiz, né? Então, 2 ao quadrado, 4, ó. A raiz de 81, 9. E 3 ao quadrado, 9. Depois, o que você faz? Você vai para a divisão e multiplicação, certo? Então, você tem que seguir aquela regrinha lá que você aprende no fundamental, a ordem de resolver uma expressão numérica. Qual é a ordem? Primeiro, colchete ou parênteses. Depois, potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão. E por último é que você resolve a adição e subtração. É por isso que eu dividi 9 por 9 logo, certo? Então, 9 dividido por 9 dá 1 e aí somei com 4, que acabou dando 5, certo? Segunda questão. A segunda questão pediu para você resolver a expressão numérica, certo? E aí a gente vai fazer passo a passo. Então, primeira coisa que você vai fazer, multiplicação e divisão. Então, a gente começa resolvendo elas. Então, foi o que eu fiz. Resolvi a primeira multiplicação, que é esse 2 vezes esse menos 3. Então, 2 vezes menos 3 eu tenho menos 6. Repeti o mais 4, repeti o menos 5. E aí, fui para outra multiplicação, que é o 6 vezes esse mais 9 aí, ó. Então, 6 vezes 9, 54. E repeti o resto, dividido por menos 6, mais 12. Quando eu chego nessa parte, eu vejo que ainda tem uma divisão, que é justamente o 54 por menos 6. Então, o que eu vou fazer? Repito o resto e resolvo essa divisão. Foi o que eu fiz, ó. Menos 6, mais 4, menos 5. Aí resolvi a divisão. 54 dividido por menos 6, eu obtenho menos 9. E repetiu mais 12. Pronto. Agora sim, você só tem adição e subtração. O que é que você faz? Resolve todo mundo. Então, menos 6 com mais 4, menos 5, menos 9 com mais 12, você obtém menos 4. Certo? Então, cuidado com essas expressões. Sempre lembre das regras. Vou começar, primeiramente, se tiver colchete ou parente, pelos colchetes parentes. Depois, se tiver potência e raiz, vai para potência ou raiz. Depois, multiplicação e divisão. E por fim é que você vai para adição e subtração. Então, as continhas numéricas, adição, divisão, multiplicação e divisão, vocês já sabem fazer. O que é que vocês têm que ter cuidado? É a ordem a qual vocês têm que responder. Certo? Então, a chave da questão é isso. Vamos para a terceira. A terceira diz assim: efetue as divisões a seguir e classifique em exata ou não exata.
certo? Então, você ia dividir. Aquela que tivesse o resto igual a zero é uma divisão exata. Aquela que não tivesse, né, fosse um decimal ou sobrasse algum valor, a gente teria uma divisão não exata. Então, vamos lá. A letra A. A letra A, eu dividi 150 por 3 e eu obtive 50. Então, se eu multiplicasse 50 vezes 3, daria justamente 150. Então, não sobrou nenhum valor. Então, o resto aqui, nesse caso, é zero. Então, se o resto é zero, a minha divisão é exata. Letra B. Dividir 37 por 15. Quando eu divido 37 por 15, não dá para dividir. Então, eu vou começar logo por 2. Então, se eu multiplicasse 2 vezes 15, eu obtive 30. Então, subtrair ainda sobrou de resto um 7, certo? Aí, eu já poderia ter parado, certo? Só que é importante você colocar pelo menos um número depois da vírgula. Então, o que eu fiz? Acrescentei um 0 no 7, então ficou 70. E quando eu faço isso, eu automaticamente coloco uma vírgula ali no quociente. Então, ficou 2 vírgulas. E aí, encontrei o valor 4. Então, 4 vezes 15, que dá 60, certo? E ainda sobrou 10. Então, por ter sobrado esse 10, a divisão ainda continuaria, certo? Até coloquei aí o 6, 6, 6, reticência. Mas, por ter sobrado esse valor, o 10, isso quer dizer que ela não é exata, certo? Letra C. Peguei o 224 e dividi por 8. Aí eu obtive 28. 28 vezes 8 dá justamente 224. Então, nesse caso aí, o resto deu zero. Então, ela também é uma exata. Letra D. Peguei o 108 e dividi por 32. E aí deu 3,3, certo? E ainda sobrou um resto de 24. Então, essa daí é uma divisão não exata, certo? Então, se o resto for zero, é uma divisão exata. Se não for, se sobrar qualquer valor, é uma divisão não exata. Então, fique atento a isso, tá bom? Se lá na prova eu pedir para você identificar se é exato ou não é exato. Vamos para a quarta. Pronto. A quarta aqui é multiplicação. O segredo dessas daqui é a questão lá do jogo do sinal, né? Porque a gente tem a questão quando eu estou multiplicando ou dividindo valores, eu tenho também que multiplicar e dividir o sinal. E aí tem aquela regrinha de sinal. Quando eu multiplico mais com mais, eu tenho mais. Ou menos com menos, eu tenho mais. Ou mais e menos, eu tenho menos. E menos e mais, eu também tenho menos. Então, você pode decorar da seguinte forma. Sinais iguais, tanto faz se é mais quanto for menos, o resultado sempre vai ser mais, sempre vai ser positivo. Agora, se eu tiver sinais diferentes, mais com menos ou menos com mais, sempre o resultado vai ser negativo. Então, sabendo disso, ó, já coloquei os sinais. Na letra A e na letra B são sinais iguais, então o resultado deu positivo. E aí só multiplica os valores. 6 vezes 5, 30. E 5 vezes 2, 10. Pronto. Na letra C e D, eu tenho sinais diferentes. Então, multipliquei os sinais, deu negativo. E aí, multiplico os valores. 10 vezes 3, 30. E 7 vezes 4, 28. Certo? Bem simples essa. Vamos para a 5. Quinta questão. A quinta questão, aqui você tinha que multiplicar e depois somar os valores. Então, vamos ler aqui a quinta. Flávia foi a uma loja de doces e comprou 3 chocolates de 50 centavos. Então, o valor total desse chocolate seria quanto? Seria você multiplicar esse 3 vezes 0,5. Então, ela gastou 1,50 de chocolate. Próximo. 4 chicletes. Cada um custou 30 centavos. Então, ela pega, multiplica o número 4 vezes o 30 centavos. Que ela gastou 1,20. Próximo. 5 pirulitos, que cada um custou R$1. Então, ela pega os 5 e multiplica por R$1, que deu justamente R$5. Próximo, 2 balinhas, que custou 0,30. Então, 2 vezes 0,30, que dá 0,60, ou 60 centavos. Isso são valores de cada produto. Então, de chocolate, ela gastou 1,50, de chiclete, ela gastou 1,20,
de pirulito ela gastou R$5 e de balinha ela gastou 60. Mas aí a questão está pedindo. Calcule o valor total que Flávia gastou em dinheiro. Então, o que você ia fazer? Ia somar esses valores. Então, somando 1,50 mais 1,20 mais 5 mais 0,60, você obtém 8,30. Certo? Então, é isso. Obrigado. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato.